Olá! Síndrome de alienação parental é a mesma coisa que alienação parental? Não. Na alienação parental, vimos em outro vídeo que um dos genitores vai denegrir a imagem do outro genitor para a criança, a fim de fazer com que essa criança rejeite o genitor alienado. Na síndrome de alienação parental, há uma questão mais grave do que a alienação parental, porque o alienador, ele começa a não só denegrir a imagem do outro genitor, mas fazer com que a criança se alie a ele, implantando falsas memórias, trazendo situações que nunca aconteceram, para que a criança desenvolva uma raiva, um ódio em relação ao pai ou à mãe, ou seja, ao genitor alienado, e que não queira se aproximar dele. E é comum, nesses casos, as crianças dizerem que odeiam o pai. Assim como também é muito comum hoje as falsas denúncias de abuso sexual. Então, o alienador faz uma ocorrência policial, coloca o filho para fazer exame de corpo e delito, para dizer que a outra parte abusou da criança e por isso a criança não pode ter contato com ele ou com ela. E isso tem se tornado, essas falsas denúncias têm se tornado muito comum nos casos de alienação parental e principalmente nos casos de síndrome de alienação parental. A síndrome de alienação parental antes não era reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Esse ano, a partir de junho ou julho, ela passou a ser reconhecida como uma doença e já está inserida no CID-11, porque a pessoa que faz isso é de uma perversidade atroz, que ela, para distanciar, para se vingar do outro genitor, ela acaba desenvolvendo um sofrimento na criança, acreditando que o alienado não gosta dela, que não quer saber dela, que judia, que maltrata, e vai desencadeando um sofrimento psíquico muito grande. Nesses casos, o mais indicado é que essa criança seja afastada do convívio do alienador. Mas para isso tem que ser feita uma boa avaliação, tem que se conhecer bem o caso, para depois poder afirmar que se trata ou não. É um caso grave a síndrome de alienação parental. Se você conhece alguém que faça isso, chame atenção, sinalize, denuncie, porque quem está em sofrimento é o menor e a gente tem que preservar o interesse do menor e não dos adultos que não conseguem conviver com as suas frustrações por uma relação não ter dado certo. Um abraço e até mais!